Oi, vamos juntos mergulhar no relatório gerencial de setembro de 2025 do HGLG11, o Fundo de Logística do CSHG. A ideia aqui é a gente decifrar os números, entender as estratégias da gestão e descobrir o que de fato aconteceu com o fundo neste último mês. Nosso mapa para essa análise é bem direto. Primeiro, a gente olha o cenário geral do mercado, depois, vamos para os resultados e destaques do próprio HGLG11. Em seguida, um mergulho nos imóveis do fundo, uma olhada na saúde financeira e, para fechar, aquele resumo da visão da gestão. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo panorama geral. Porque, para a gente entender o desempenho do HGLG11, primeiro a gente precisa saber como estava o clima do mercado de fundos imobiliários em setembro. E olha, o cenário foi bem positivo, viu? O IFIX, que é tipo o nosso termômetro do mercado, subiu 3,3% em setembro. Chegou até a bater um novo recorde histórico. E quem liderou essa alta foram os chamados fundos de tijolo, que são exatamente os fundos que investem em imóveis de verdade, como galpões, shoppings. E se a gente der um zoom, dá para ver que o setor de logística, que é a praia do HGLG11, simplesmente brilhou. Com uma alta de 3,7%, o segmento não só acompanhou a festa, como se destacou, superando a média do mercado. Isso é um sinal bem forte de que a demanda por esses ativos continua aquecida. Ok, com esse vento a favor no mercado, vamos agora focar a nossa lupa nos números do HGLG11. O que aconteceu de mais importante em setembro e como foi o desempenho do fundo? E vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber. A distribuição foi de R$ 1,10 por cota. Um valor estável, mas que esse mês foi resultado de uma série de eventos bem específicos no caixa do fundo. Vamos entender essa conta. A conta do mês foi um verdadeiro quebra-cabeça. Do lado bom entrou um aluguel antecipado da Volkswagen que representou uns 21 centavos por cota. Ótimo! Do lado das saídas teve o pagamento final da compra do imóvel de Goiânia, que trouxe um custo de correção de 3 centavos. Para cobrir isso, a gestão vendeu alguns CRIs que tinha em carteira e, ainda bem, conseguiu um pequeno lucro na operação. No final de toda essa ginástica, o fundo ainda terminou com uma reserva de 49 centavos por cota para usar nos próximos meses. E tem mais notícia boa. A vacância física caiu um pouquinho, de 3,1% para 2,9%. Isso aconteceu principalmente porque entrou um novo inquilino, a Zetalog. A gestão já está de olho em algumas saídas e entradas futuras e a projeção deles é fechar o ano com uma vacância super controlada na casa dos 3,3%. Agora sim, vamos para o coração do fundo, o portfólio. É aqui que a gente entende a qualidade e a diversificação dos imóveis que, no fim do dia, geram a receita do HGLG11. E os números aqui são de respeito. A gente está falando de 28 imóveis que somam quase 1.600.000 metros quadrados de área. E tudo isso alugado para 148 inquilinos. Essa escala toda ajuda a diluir bastante o risco. E o prazo médio dos contratos, o tal do WALI, é de 4,4 anos. Isso dá uma baita previsibilidade de receita. E essa diversificação não é só em número de imóveis, não. Ela se espalha também pelos setores da economia. Olha só, 1/4 da receita vem do e-commerce, que a gente sabe que continua bombando. Depois vem os setores automotivo e de logística. Ter essa variedade de inquilinos é uma ótima proteção contra crises em um setor ou outro. E quando a gente olha para os maiores inquilinos, só tem nome de peso, Mercado Livre, Volkswagen, mas o mais importante aqui é o equilíbrio. O maior inquilino representa 13% da receita, o que é bem saudável. Mostra que o fundo não fica na mão de um único contrato. Aqui está um exemplo perfeito de gestão ativa na prática. O imóvel de Goiânia foi comprado há um ano, com uma missão clara: renegociar os aluguéis para cima. E pelo visto, o plano está dando muito certo. O valor médio do aluguel já subiu mais de 11%. A meta da gestão é fazer esse ativo gerar um retorno, o famoso yield on cost, de quase 9,5% ao ano sobre o valor investido. É um belo trabalho. Mudando de assunto, vamos falar de dinheiro, mais especificamente da saúde financeira do fundo e de como ele lida com as dívidas. Porque sabe como é, a alavancagem pode ajudar muito a crescer, mas tem que ser bem administrada. Atualmente, a dívida do fundo está em 12,1% do seu patrimônio. A gestão considera esse um nível super saudável, uma alavancagem que eles chamam de estratégica. Ou seja, ela está ali para ajudar o fundo a crescer, mas sem colocar segurança financeira em risco. E mais importante que o número de hoje é o plano para o futuro. Esse gráfico mostra certinho uma trajetória de redução dessa dívida ao longo dos próximos 10 anos. É um plano claro,
controlado que mostra uma gestão bem prudente com os passivos do fundo no longo prazo. Bom, chegamos na nossa reta final. Agora a gente vai juntar todas as peças que a gente viu e fazer aquele resumão dos pilares que, segundo o próprio relatório, sustentam a qualidade do HGLG11. Então, o que define o HGLG11? Primeiro, um portfólio de altíssima qualidade, bem espalhado pelo Brasil e com uma vacância historicamente baixa. Segundo, uma gestão que não fica parada, está sempre buscando aumentar o valor dos aluguéis, como a gente viu no caso de Goiânia. Terceiro, uma visão de futuro, já desenvolvendo novos galpões. E por último, uma estrutura de capital bem sólida, com as dívidas totalmente sob controle. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Se a ocupação dos imóveis já está quase no limite e a estratégia de valorizar os contratos atuais já está a todo vapor, de onde virá o próximo grande impulso de crescimento do HGLG11? Será que a aposta está nos novos galpões que estão sendo construídos? Em novas aquisições? Ou numa nova onda de valorização do mercado? Uma boa reflexão, né? E só para reforçar, essa análise é puramente para fins informativos, ok? É um estudo com base no relatório oficial da gestão e não deve ser vista de jeito nenhum como uma recomendação de compra, venda ou manutenção de cotas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.